Como é que é essa prática, Julião? Então, aí, introduzindo essa disciplina, eu fiz um mix, né? Um bloco de treinamento aí de 4 semanas, porque eu percebi que ele tinha interesse por algumas áreas, que são aí, tá dentro das inteligências dele, das 9 inteligências dos seres humanos. Eu falei, se a gente promover essas inteligências, ele já vai crescer e a gente vai trabalhando as outras. Um exemplo das outras, ele, por exemplo, não nasceu com inteligência musical, mas ele estuda piano. Eu estudo com ele, para ele desenvolver. Então, dentro desse bloco, ele gosta muito de ciências. Ele sempre estudou Wildcrafts, TED e Dr. Binocs. Então, aí eu falei, ele O gosta... que são essas coisas? Wildcrafts You can speak. Eu vou falar, eu estudo. Aham. Wildcrafts é uma coisa tipo, dois meninos, aí eles aventuram, aí tem os animais, todo dia eles façam aventura de animal, cada animal. E isso é o quê? Um livro? O que Não, é são isso? são dois pesquisadores, não, eles são... Eu não sei a profissão deles, você sabe? You know the name? Adventures. Não, eles trabalham com os animais, eu não Tá, sei. biólogos, alguma coisa desse tipo. E aí, também o Dr. Binocs, que é as ciências, e eu criei o bloco de treinamento para ele, de 4 semanas, como um bloco de treino físico também. Nessas 4 semanas a gente é livre, a gente estuda, ele estuda aleatório os vídeos, eu estudo aleatório. Uma coisa interessante que eu fiz foi pagar o YouTube. O Premium, né? Por quê? Porque eu consigo ver os vídeos que ele tá vendo e ele consegue ver os vídeos que eu vejo também. Isso gera uma interação, porque hoje, por exemplo, eu sou um pai separado, tenho uma certa distância dele, mas essa é mais uma ferramenta e a minha Estarem próximo. para estar próximo, compartilhar conhecimento. Então, quando eu vejo que ele vê que eu estudei um vídeo de francês, eu vejo que ele vê lá qual que é o vídeo que eu estudei. Ah, legal. Quando eu vejo os vídeos que ele assistiu, eu vejo os tópicos, porque isso gera conversa. Então, essas 4 semanas, primeira semana livre, ele estuda o assunto que a gente escolheu para ele, que nem ele fez um vídeo de Isaac Newton. Então ele estuda livre, eu estudo livre. Aí no carro, quando eu pego ele na escola, quando a gente tá no carro, porque eu moro em Alphaville, então tem um tempo de carro, a gente conversa sobre os vídeos que a gente assistiu. O que você achou? Pá. Na segunda semana a gente separa. Eu separo 3 vídeos, ele separa 3. Na quarta semana, um vídeo, ele escolheu um vídeo, é um vídeo. No começo da semana. Na sexta-feira, ele vai escrever o que ele absorveu do vídeo que ele escolheu e vai praticar em frente ao espelho. Ele vai reproduzir para ele mesmo. Isso, ele reproduz para ele mesmo o que ele escreveu. Então ele pratica a escrita e reproduz para ele mesmo na frente do espelho. E aí, no domingo, a gente grava, faz uma gravação onde ele passa o conhecimento que ele absorveu. Mas antes de passar, ele desenha. Mas o que é gravar? Você faz um vídeo? Uma apresentação TED Talking. Que demais. Ele quer falar alguma coisa? É que esse... esse gravação aí, eu faço os desenhos, aí tipo, da história dele, da vida. Aí tipo, eu estudo do Albert Einstein, por exemplo. Aí eu vou no papel, eu desenho a vida dele, essas coisas, um facto. Aí começa o vídeo. Eu gosto de fazer graça, as pessoas gostam muito. Graça. E aí o desenho é muito importante, porque ele fixa ali um padrão de desenvolvimento do pensamento dele, de crescer. Ele vai crescendo, primeiro ele desenha, aí ele olha aquele desenho, aí ele capta a imagem, ele começa a falar. Então ele vai falando exatamente o que ele desenhou e no final ele apresenta o desenho. E aí já tem 2 práticas. E o que é legal no processo que eu fui vendo é essa interação, gerando uma conexão entre pais e filhos. Hoje, por exemplo, uma aluna minha de manhã falou assim, poxa, eu pego meus filhos na escola, já tem 12, 14, eu chego e pergunto, como é que foi a escola? E eles já falam, pô, mas de novo esse papo, não tem o que falar. Por que não tem o que falar? Aí nessa hora você ouve, né? Porque eu acredito que aquele que bate na porta, a porta se abre. Quando a pessoa busca o conhecimento, vai chegar para ela. Eu ouvi a dor dela, mas essa é uma dor de muitos pais. Eu acredito que principalmente quem, por conta das insurgências da vida, se distanciam dos seus filhos,
perdem a oportunidade de passar o conhecimento. E para mim, o que eu absorvi muito do meu pai é o seguinte: tudo que ele me ensinou, eu tenho uma obrigação de desenvolver isso e passar melhor para o Gael. Então é um trabalho nosso. E como é que eu passo com ele? Eu só passo com ele porque eu tenho amizade com ele. Primeira coisa que eu fui ensinar para ele, jiu-jitsu, ele não gostou muito. Ele gostou do wrestling, que foi estudar inglês. Você vê as conexões? Pois Aprendeu é. inglês, eu gostei disso aqui, pai. Eu voltei a treinar e ele é pirado no wrestling. Treina jiu-jitsu também, até porque eu expliquei para ele a conexão, né? Nos Estados Unidos, até quando você é amador, você luta o folk style. O folk style vale chão. Então o jiu-jitsu interage muito bem com o folk style. Depois, o profissional é o freestyle, que aí é outro estilo de wrestling. É só botar pra baixo mesmo. Encostar as costas no chão, é isso? É, que o folk você pode segurar... É imobilizar e encostar as costas no chão? Isso. E derrubar, que tem a pontuação, né? A pontuação pode ser até 4 pontos, 5 pontos, depende da queda que você dá, fantástica. E aí aumenta a pontuação. E aí foi gerado esse padrão para alguns aspectos. E tudo começou aonde? Na comunicação, porque o Gael, ele tem uma inteligência também, intrapessoal. A inteligência intrapessoal, acredito, são os seres do futuro. A criança ou o ser humano intrapessoal é aquele que age com o outro de acordo com o que ele acredita ser bom para ele também. Ele não vai maltratar ninguém, ele não vai agredir ninguém, porque ele sabe que isso não é legal para ele também. Então ele tem essa inteligência que faz de muitas crianças ficarem de canto, falarem, parecer que é tímido, mas você vê, ele não é tímido. Então a gente trabalhou essa nem um pouco. Ele manteve essa inteligência, mas a gente desenvolveu ela. Eu falei, vamos começar pela comunicação, até pela certificação que eu tenho de PNL, as perguntas, né? Pelo método de perguntas, porque quem faz pergunta comanda uma conversa. Você vai fazer PNL Coaching, né? Que você também fez, né? E aí foi muito legal, a gente começou através da comunicação, o método das 3 perguntas. Então eu falei assim, Gael, eu vou te ensinar, você acha legal? Legal. Então toda vez que a gente chegar no lugar, vamos usar um ambiente seguro. Qual é o meu ambiente seguro? Academia. Todo mundo me conhece. Então comece por um ambiente seguro. Toda vez que você chegar lá, você vai fazer 3 perguntas. Eu vou te falar as perguntas no começo, até isso criar um hábito. E aí depois eu vou te soltando e você vai fazendo as perguntas. E até quando ele chegou aqui, né, ele já foi fazendo as perguntas e hoje ele já criou esse hábito. Como foi para você, Gael, o começo dessa experiência de fazer as perguntas para as pessoas? Como você se sentia? Foi muito bom. Pro meu personalidade é que, assim, se você faz as perguntas, começa o Conversation. conversação. Aí, se você controla, dá mais a vantagem de fazer uma venda. Aí essas 3 perguntas, eu falo tipo, qual que é o seu nome? Aí ele responde. Aí eu faço perguntas. Aí eu começo o negócio, que é o business. Assim, o final pergunta vai ser o que começa o business. Tipo assim, qual que é o seu trabalho? Nesse caso, onde que a gente está agora? E aí criou essa comunicação através do método, né, de perguntas, que até nasceu da maiêutica, de Sócrates. Eu tive um insight num dos cursos que eu estava fazendo, que foi o seguinte: durante uma explicação, eu liguei para um amigo meu e falei assim, mandei uma mensagem, pode passar nesse lugar e pegar um negócio para mim? E ele falou, talvez. Aí eu escrevi, então não precisa. Aí ele falou, peraí, já tô falando que eu vou. Falei, cara, mandei uma foto. Eu tava com a página aberta, né, da maiêutica e falando até dessa parte do talvez, tentar. Eu vou tentar, talvez eu vá. Que já tá decidido que você não vai no seu subconsciente. Aí ele pegou a moto, foi até o meio do caminho, o chefe ligou, ele teve que voltar. Aí eu falei, você não acredita, né? Caraca. Que a resposta já tá aí. Então qual que foi o meu insight? O meu insight foi o seguinte, Sócrates, como ele andava pela cidade, perguntava para todos e para desenvolver, né, a verdade dentro deles, ele tinha respostas. As respostas, elas mostram o presente, o passado e o futuro, não só da pessoa, mas do ambiente que ela está.
Como ele andava por toda a cidade e perguntava e conversava com todos, isso que irritou os sofistas, a ponto dele ir a julgamento à praça pública, quando chegou o momento que disseram para ele, então você faz a escolha, ou você sai da cidade, ou você toma o veneno. E ele falou, eu tomo o veneno. Ele fez a escolha de tomar o veneno. Por quê? Porque ele já sabia o presente, o passado e o futuro daquela cidade, de todos os envolvidos, se ele tomasse ou não. Aí eu tive esse insight, eu falei, cara, nas respostas estão as perguntas e vice-versa. Do presente daquela pessoa, do passado e do futuro dela. Então quando alguém fala, você faz uma pergunta para alguém, você já tem que ter essa sacada, você nem precisa falar, vou tentar, esquece. Dentro dele já não é que ele não quer, a pessoa talvez não entenda isso, você vê, esse cara ficou incomodado, tentou ir mesmo, porque mas já está escrito, já tem alguma coisa desenvolvida. Através dessa comunicação que ele desenvolveu, e foi muito legal, a gente criou o business dele. Porque chegou uma fase que ele começou a estudar finanças, e ele fez alguns vídeos do Financial Friends, falando ele começou pelo stock market, né, bolsa de valores, investimentos, e depois ele caiu no... Investimento. Robert Kiyosaki. Agora a gente pode falar. Que é o do Pai Rico, Pai Pobre? Sim, isso. Exatamente. E aí ele começou a estudar o Robert Kiyosaki, e a gente falou, aí ele juntou uma grana que minha mãe deu pra ele, e eu falei, cara, você tá com dinheiro aí, vamos empreender, vamos fazer um business, você já tem a comunicação, você já criou lá ele já é conhecido, ele chega, conversa com todo mundo, fala boa tarde, bom dia, como você está, sinceramente olhando nos olhos, então a base da comunicação, o rapport inicial, ele absorveu muito bem e ele viu que, porque eu falei, a criança, ela desperta algo bom nas pessoas. Então, o que você falar, você vai tornar o dia das pessoas mais felizes. Quando você olha para uma pessoa, você bate na mão dela, você fala, você tá bem? E aí muda mesmo, eu fico observando de longe para dar espaço. Ele chegou aí, tudo bem? A pessoa às vezes tá cabisbaixa, tudo bem, e você? Ele, tô bem, como tá seu trabalho? Ele desenvolve isso. Porque não é tão comum assim, né? Uma pessoa da idade dele não tem essa habilidade de comunicação, né? Precisa de treinar, fazer perguntas, né? E teve uma situação que eu passei uma vergonha, bicho, que a gente foi, eu já treinei o Marcos Mion e tava puxando um treino pros filhos dele, né? Uhum. E aí eles convidaram a gente pra ir na estreia do Buzz Lightyear. Aí eu fui com o Gael. No elevador, entrou uma senhora com 2 filhos da idade do Gael. E o Gael entrou, falou, oi, tudo bem? Como é que você tá? Aí as crianças nem responderam pra ele. Ele olhou pra ela e falou, você tá bem? Ela, tô bem. Qual é o seu nome? Meu nome é Márcia. O meu é Gael, muito prazer. Vocês vão no filme? Dela, nossa, que menino educado. E fazendo assim pros filhos dela, tipo, perguntarem de volta. Mas eles, tipo, cabeça baixa, não foram ensinados, né? Sim. Realmente, nessa idade, eles não se comunicam, o que é uma pena. E aí ela, como menino educado. E aí, beleza. A gente foi, subiu. Elogiou ele. Quando a gente começou eu não lembrava onde era o cinema naquele shopping, eu comecei a ir rápido na frente e tal, executor, né, pá, na frente, de repente eu virei assim uma curva, tinha um rapaz na cafeteria limpando as xícaras, o shopping tava fechado. Eu virei e falei, amigo, onde que é o... Ele, bom dia. Aí eu peguei, bom dia, você, me desculpe. Aí eu olhei pra trás e falei, nossa, agora ela falou, não foi esse cara que criou esse moleque, né? Daí eu falei, Gael, você viu o erro que o papai cometeu? Daí ele falou, e a gente tem uma regra entre a gente. Aí ele já encosta em mim e fala, it's good to make mistake, é ótimo cometer erros. Esse é outro paradigma que a gente quebra através da nossa comunicação, da nossa amizade. Porque os erros, pra que serve? Os erros servem para aprender. Assim, quando você faz o erro, significa uma coisa. Significa o que você pode melhorar nessa situação. Tipo, fez um erro no skateboard, exemplo. Aí, para ver o erro, você tem que ver mesmo o seu erro. Assim, fez o erro. Precisa admitir o erro, é isso? Isso também. Admitir o erro. Aí, fiz isso de erro. Aí faz de novo no skate. Aí,
corretor o erro. Corrige o erro. Corrigir o erro. Isso é como aprende sobre os erros. E a gente introduziu isso, que é algo muito forte também na sociedade. Eu passei muito isso, ainda mais que eu tive uma educação, né, militar, que você não pode errar. Não pode cometer erros. Não, o erro é punido. É um crime, é verdade, né? O erro, stay close. O erro é punido. E quando o erro é punido, você não quer errar. Total. Se você não quer errar, você já se limita. Porque você começa a se importar com a opinião dos outros. E uma coisa que eu sempre ensinei pra ele se importar com o que ele quer fazer. Respeite os outros, saiba que você vai errar. E até tá aí o Elon Musk na escola dele, que uma das métricas dele é isso, errar para inovar. Tem um estudo muito legal que foi feito com estudantes de Harvard e crianças, onde eles colocaram sticks com marshmallow, o grupo das crianças e o grupo dos adultos. The Marshmallow Challenge. Você viu, né? Isso daí. Conheço bem. É demais. Mas fala aí, é legal, galera, saber. Eu quero falar também. Espera, deixa eu terminar. E aí as crianças, por já chegarem e colocarem a mão na massa, e os adultos fizeram projetos, começaram a projetar o crescimento da pirâmide. As crianças não, elas já começavam e começaram a fazer e errar, e eles chegaram antes, no final da operação, do que os estudantes. Então, os jovens, eles têm mais sucesso nisso porque eles, primeiro, não têm medo e eles aprendem na prática, né? A gente fica na teoria, não, vamos fazer isso, e acho que tem o lance das relações sociais. Num grupo sempre tem o mais dominante, o menos dominante. Então até a galera se desenrolar, com criança não tem muito isso, né? A galera já sai pegando as coisas, já sai fazendo, né? Eu sou uma criança. Que é o perfil. E aí aproveita também o perfil comportamental de cada um, né? Uma coisa que a gente pontua analise as inteligências do seu filho para você desenvolvê-las primeiro, e aí as outras vêm atrás. Veja o perfil comportamental dele, se ele é executor, se ele tá mais analítico, se ele tá comunicador. E aí você vendo isso, você também pode se comunicar melhor com ele, interagir melhor no ambiente de amigos, porque às vezes os pais chegam e querem que o filho seja líder. E ele não tem esse perfil, né? Ele tem outro perfil, ele tem um perfil analítico, que é muito importante em qualquer operação também. Então você fica forçando a criança fora do perfil dela, que um dia ela vai ser, se precisar ser um executor, um dia ela vai ser um líder, ela vai se desenvolver. E a outra nossa base de comunicação são as 5 linguagens do amor. Quando você entende a linguagem do amor do seu filho, a comunicação é papo reto. E não serve só para isso também, serve para o seu business, com as pessoas. Se você entender isso, você entra, você faz o primeiro rapport e você tem acesso. Se você não entender, vários relacionamentos acabam por conta disso. Mães fazem coisas para filhos. Vou dar um exemplo da minha madrasta. Minha madrasta, a linguagem do amor dela era de serviço. Então ela botava a roupa, fazia o café, deixava tudo pronto, ficava comigo no hospital, serviço. E eu sempre achei que ela gostava mais dos meus irmãos, porque eram filhos. Eu falava, são filhos mesmo. E não era. Era a forma de comunicação dela. Só que ela também não tinha esse conhecimento, não viu a minha forma de amor, né? Que são palavras e toque. Que o do Gael já são palavras de afirmação e tempo de qualidade. O do Gael para você. O Gael é palavra de afirmação, que é como a minha, mas o dele é tempo de qualidade. Ele não gosta muito que encoste. Ele gosta de fazer atividades em perto conjunto. E com atenção. Então, assim... Tempo de qualidade significa estar junto com o meu pai. Junto, prestando atenção. Tipo, vendo filme... treinando, essas coisas. Aí, tempo de qualidade fica junto. E palavras, tipo, eu te amo, é um prazer te ajudar. Isso é palavras. Legal. E tem outro conhecimento que é dar presentes. Umas pessoas gostam de dar presentes pro filho. Aí o filho pega o presente, abre, aí põe um lugar e vai brincar. É por causa que o linguagem de amor, essas coisas, não é presentes. E aí vai descobrindo, se vocês... É muito importante, eu vou fazer um vídeo até falando disso, da linguagem do amor das crianças. We already did.
A gente já fez. Other one. Ah, ok. Porque isso pode salvar milhões aí de pais de perder o contato com seus filhos. Quando perde o contato, deixa de ter a oportunidade de passar aquilo que desenvolveu na vida, o conhecimento que tem, passar amor, o tanque cheio da criança. E também nos relacionamentos é muito importante o tanque cheio do amor para ter confiança e poder se manifestar no mundo.